O Senhor dos Anéis nos trouxe uma jornada épica, cheia de batalhas, sacrifícios e amizade. Mas há uma cena no final que sempre desperta curiosidade e emoção. Frodo e Bilbo partindo para as Terras Imortais. Mas afinal, o que são essas terras misteriosas? Quem pode viajar para lá? E o mais importante, Frodo e Bilbo realmente viveram para sempre ou acabaram morrendo nesse lugar sagrado? Prepare-se, pois hoje vamos explorar o segredo das Terras Imortais e responder essa grande questão. Antes de falarmos sobre Frodo e Bilbo, precisamos entender o que realmente são as Terras Imortais. Elas não fazem parte da Terra-média, mas sim de um continente sagrado chamado Aman, localizado a oeste do oceano, conhecido como o Belagaer. Esse reino é o lar dos Valar, os seres angelicais, que governam o mundo sob as ordens de Eru Ilúvatar, o criador de tudo. Diferente da Terra-média, que é marcada por guerras e destruição, Aman é um lugar puro, intocado pelo mal. Seu céu é mais brilhante, as águas mais puras e suas terras são tão belas que até mesmo os elfos sonham em viver lá. Mas isso não significa que qualquer um possa entrar. Os elfos são os maiores beneficiados dessa terra. Muitos deles partiram para Aman ainda na Primeira Era, fugindo das sombras de Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Outros, como Galadriel, permaneceram na Terra-média por séculos, mas eventualmente também partiram para o oeste quando sua missão foi concluída. Aman é uma terra de descanso e cura, onde as feridas da alma podem ser tratadas e os fardos pesados da Terra-média podem finalmente ser deixados para trás. Dizem que lá o tempo passa de uma forma diferente e que aqueles que chegam encontram paz como nunca antes. Mas isso não significa que qualquer um possa simplesmente decidir viajar para lá. Poucos mortais tiveram esse privilégio ao longo da história, e Frodo e Bilbo foram dois deles. Como eles conseguiram essa permissão? Esse é um dos mistérios que vamos desvendar agora. Frodo foi um dos personagens que mais sofreram em O Senhor dos Anéis. Ele não apenas carregou um anel até a Montanha da Perdição, mas também foi ferido de maneiras que jamais poderiam ser curadas na Terra-média. A ferida deixada pela lâmina do Nazgûl nunca cicatrizou completamente, causando-lhe dores intensas pelo resto da vida. Além disso, carregar o anel por tanto tempo o consumiu de dentro para fora, deixando uma marca que nem mesmo o condado poderia curar. Mas Frodo não teria conseguido essa passagem para as Terras Imortais se não fosse por Arwen. Originalmente, uma única vaga para um mortal havia sido concedida pelos Valar para Arwen, já que ela era uma elfa que escolheu viver como humana ao se casar com Aragorn. No entanto, em um gesto de compaixão, ela abriu mão desse privilégio e ofereceu sua vaga a Frodo, permitindo que ele encontrasse a cura que jamais teria na Terra-média. Mas e Bilbo? Por que ele também teve esse privilégio? A resposta é simples. Ele foi o primeiro portador do anel. Embora não tenha sido corrompido como Gollum ou Sauron, o anel deixou uma marca nele, sugando sua vitalidade ao longo dos anos. Com o tempo, ele foi se tornando cada vez mais frágil, como se algo dentro dele estivesse sendo lentamente drenado. Por esse motivo, os Elfos e os Valar concederam a ele uma passagem para Aman, permitindo que ele terminasse seus dias em paz. Assim, tanto Frodo quanto Bilbo receberam esse presente especial, um descanso final em um lugar onde a dor e o sofrimento não poderiam mais alcançá-los. Pouco se sabe sobre o que aconteceu nas Terras Imortais,
Tolkien descreve Aman como um lugar onde não há dor, tristeza ou sofrimento. Lá, Frodo e Bilbo poderiam finalmente descansar e se curar de todas as suas feridas. Mas, ao contrário dos elfos, Frodo e Bilbo ainda eram mortais. Eles poderiam viver por alguns anos a mais, mas não para sempre. Assim, suas jornadas chegariam ao fim. Só que em um local de paz e felicidade. Sim, Frodo e Bilbo eventualmente morreram. A diferença é que eles tiveram um fim tranquilo, longe das dores que sofreram na Terra-média. Mas o legado deles permaneceu. Sam, que também foi um portador do Anel por um curto período, viveu no Condado, cuidando de sua família. Há teorias de que muitos anos depois, Sam também teria partido para Aman, mas não há uma confirmação oficial nos livros. E assim termina a jornada dos portadores do Anel. Frodo e Bilbo encontraram o descanso que tanto mereciam, longe das dores e sombras da Terra-média. Mas suas histórias jamais foram esquecidas. O legado deles vive nas histórias que contaram, nos feitos que realizaram e na Terra-média que ajudaram a salvar. O Condado permaneceu em paz e Sam, que também carregou o anel por um breve momento, continuou essa história até o fim de seus dias. Embora sua jornada tenha acabado, a lenda dos portadores do anel vive para sempre nas páginas de O Senhor dos Anéis e no coração dos fãs. Mas os tempos sombrios da Terra-média não terminaram tão facilmente. Você sabia que Frodo foi ferido por uma lâmina mágica do chefe supremo dos Nazgûs? Quem era essa figura aterrorizante? Qual era o verdadeiro poder do Rei Bruxo de Angmar? Se quer descobrir mais sobre esse terrível inimigo, clique no vídeo que está aparecendo abaixo e mergulhe ainda mais fundo no mundo de O Senhor dos Anéis. Agora, queremos saber de você. O que acha desse final? Gostaria de ver mais histórias da Terra-média? Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos sobre O Senhor dos Anéis. Nos vemos na próxima jornada.